Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver a questão 18 do vestibular de inverno da UEM do ano de 2018. Perfeito? Acompanhe a leitura. Seja ABC um triângulo e sejam alfa, beta e gama as medidas dos seus ângulos internos relativos aos vértices A, B e C, respectivamente. Suponha que alfa é igual a 120 graus e que cosseno de beta é igual a raiz de 2 sobre 2. Assinale o que for correto. Pessoal, antes de ler as afirmações, eu já deixei um triângulo e um círculo aqui, porque eu vou precisar. Mas veja, ó, eu tenho que marcar o vértice A, e o vértice A está relacionado com o ângulo de 120. Então, aqui vai ser o vértice A, e aqui 120 graus. Beleza? Eu vou tirar os 120 graus e vou colocar aqui o alfa, ângulo alfa. Aí, gente, ó, ele fala que o cosseno de beta é raiz de 2 sobre 2. Com toda a certeza do mundo, então, o ângulo beta tem que medir 45 graus. Você lembra lá na tabelinha que cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2? Então, beta eu vou colocar aqui, ó. E o vértice B, 45 graus. Gente, só que nós sabemos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu somar alfa mais beta mais gama, isso tem que dar 180 graus. Tem que dar. Aí o beta é 45, o alfa é 120. Os dois juntos dão 165. 165 para 180, falta 15. Então, o gama é 15 graus. Beleza? Ó, veja, nós já fizemos o desenho. O alfa é 120 graus e o beta é 45 graus. A partir de agora, eu vou assinalar aqui o que for correto. E o primeiro item, ele fala assim, ó. O cosseno do ângulo alfa é maior que zero? Alfa é 120 graus. Essa pergunta está dizendo assim, cosseno de 120 graus é maior que zero? Para responder isso, pessoal, eu vou vir aqui no ciclo trigonométrico. Vou colocar aqui ó, o eixo x e o eixo y. Tá? Aí, o que eu tenho que lembrar? Ó, que aqui é o 0 graus e que isso aqui roda no sentido anti-horário. Perfeito? Quando eu chegar aqui, eu cheguei em 90 graus. Aí, eu vou passar mais um pouco aqui e mais ou menos aqui ó, é 120 graus. Beleza? Quanto que é esse pouco que eu andei aqui, ó? 30 graus, porque 90 mais 30 deu 120, beleza? Aí assim, ó, como ele está falando em cosseno, você marcou um ponto no ciclo trigonométrico. Aí você reflete esse ponto aqui no eixo x, beleza? Como você refletiu e caiu no lado negativo, ou seja, caiu aqui, ó, o cosseno é essa medida. Tudo isso aqui, ó, mede cosseno de alfa. Só que caiu do lado negativo. Se caiu do lado negativo, isso aqui é um número negativo. Perfeito? Se é negativo, como é que um número negativo pode ser maior que zero? Não é. Então, essa afirmação é falso. E eu nem preciso calcular o cosseno de 120 para saber disso. Beleza? Vamos para a próxima afirmação. O lado BC, opa, eu esqueci do vértice C aqui, ó. O vértice C está aqui. O lado BC, que é esse aqui, ó. É o maior lado do triângulo ABC? Sim, o lado BC é maior. E por que ele é maior? Ele é maior porque alfa é maior que beta, que por sua vez é maior que teta. E o lado oposto ao maior ângulo é sempre o maior lado. Tá? Você pode ver que se o ângulo alfa está aqui, o lado BC é maior. E aqui tem um ângulo de 45, o outro lado lá é maior do que o lado oposto ao teta, ao gama. Beleza? Então, ó, lado oposto ao ângulo pequeno, o lado é pequeno. Lado oposto ao ângulo grande, o lado é grande. Então, sim, esse lado é maior porque é oposto ao maior ângulo. Isso é verdadeiro. Vamos para o próximo. Se AC mede 2, ou melhor, raiz de 2. De A até C mede raiz de 2.
Então, BC mede raiz de 3. BC mede raiz de 3. Vou colocar um x aqui porque eu vou descobrir. Para resolver isso, eu vou aplicar a lei do seno. Aí vai ficar assim, ó. X está para o seno do ângulo oposto, que é 120. Assim como raiz de 2 está para o seno do ângulo oposto, que é 45. Perfeito? Agora, gente, ó, o seno de 120. Dá uma olhada aqui. Nós já marcamos aqui o arco de 120 graus. O cosseno é a reflexão desse ponto no eixo x, e por isso que é negativo, porque caiu do lado esquerdo da origem. O seno é a reflexão desse ponto no eixo y, mas veja que aqui é positivo. E esse pedacinho aqui, ó, que é o seno de 120 graus, esse tamanho aqui. Só que se eu prolongar essa reta, veja que eu vou encontrar outro ponto aqui. E esse ponto é referente a um arco de 60 graus. Por que 60 graus? Do 90 para chegar em 120, eu passei 30. Do 90, eu volto 30. E aí eu caio no 60. Então, seno de 120 é equivalente a seno de 60. Tá? Então, seno de 120 é equivalente a seno de 60 graus. Vou fazer as trocas. X está para seno de 60, que é, na tabelinha, raiz de 3 sobre 2, igual a raiz de 2 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 por 2. Pessoal, quando cai esse tipo de conta aqui, ó, você pode cancelar o 2 com 2 se você quiser, tá? Cancela o 2 com 2. Fica menor, mas eu não vou cancelar, tá? Eu vou deixar assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Eu vou passar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 multiplicando o x. E raiz de 3 sobre 2 multiplicando a raiz de 2. Aí vai ficar assim, ó. X vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Só que, ó, tem 2 no denominador, tem 2 no denominador. Um cancela o outro. Tem raiz de 2 multiplicando de um lado, tem raiz de 2 multiplicando do outro. Cancela também. O que sobrou? Que x é igual a raiz de 3, que é o que ele fala aqui, ó. X é raiz de 3 centímetros? Sim, essa afirmação é verdadeira. Beleza? Vamos para o próximo. Se o lado AB mede 3 centímetros, ó, de A até B, mede 3 centímetros. E o lado BC mede raiz de 2? BC mede raiz de 2, ó. Vou tirar o x daqui agora. Mede 2, raiz de 2, né? Estava lendo errado. Se o lado AB mede 3 e BC mede 2, raiz de 2, então o lado AC mede 5 centímetros de A até C. Vou apagar isso aqui, porque não serve mais, e vou colocar um Y. Pessoal, agora eu vou aplicar a lei do cosseno. Você lembra? Se você tiver um triângulo assim, ó, você tem um ângulo aqui qualquer, chamado de alfa. Aí é que você tem um lado A e um lado B. E você quer descobrir um lado C, qual é a lei do cosseno? É C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno do ângulo alfa, tá? Então, eu vou aplicar essa fórmula, perfeito? Vou até mudar de cor aqui, ó. Então, ó, o lado que eu quero descobrir aqui é o C. Aqui, nesse caso, o lado que eu quero descobrir é o Y. Então, vai ficar y ao quadrado é igual. O lado que eu tenho nesse triângulo é o A. Para mim, aqui vai ser esse, ó, 3 centímetros. Então, 3 ao quadrado mais. O B agora é o outro lado, que é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 ao quadrado. Pela fórmula menos 2 vezes o valor de A vezes o valor de B vezes o cosseno do ângulo alfa aqui na fórmula. Mas aqui, ó, como eu tenho 3 e tenho 2, o ângulo que eu tenho que pegar é o ângulo que fica no meio dos lados, tá?
Então, é o cosseno de beta, é o cosseno de 45. Cosseno de 45 graus. Viu, pessoal? Ó, é o que está no meio aqui, ó. Você tem esse e tem esse, tem que ser o ângulo que está no meio. O ângulo que está no meio é 45. Então, vamos lá. Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4. Corta, corta, sobrou 2. 2 vezes 4, 8, menos. Aqui, esse 2, gente, deixa assim. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Raiz de 2 vezes. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Continuando. Y ao quadrado é igual a 9 mais 8, 17, menos 12 dividido por 2 dá 6, vezes. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Y ao quadrado é igual a 17 menos 12. Y ao quadrado é igual a 17, tira 12, 5. Continuando aqui, o quadrado vem em forma de raiz. Y é igual a raiz de 5 centímetros. Mas ele afirma que é 5 centímetros. Nós encontramos raiz de 5 centímetros. Então, isso aqui é falso. Beleza? Pessoal, falta analisar o último item, o 16. Seno de gama é menor que raiz de 2 sobre 4? Então, vamos lá. Quem é o gama nosso? Nosso gama é 15 graus. Então, aqui vai ficar seno de 15 graus. Só que, gente, seno de 15 graus nada mais é do que seno de 45 graus menos 30 graus. Concorda comigo? 45 menos 30 dá 15. E agora eu vou aplicar aquela regrinha. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, vai ficar assim, ó. Seno do primeiro ângulo vezes cosseno do segundo, menos seno do segundo ângulo, vezes cosseno do primeiro. E agora, gente, é só substituir. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, 1 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 4, porque é 2 vezes 2, menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Pessoal, veja a conta que eu consegui. E agora eu vou fazer essa desigualdade para ver se é verdade, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, nesse pedaço aqui. Eu encontrei raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então, olha lá, raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. E ele fala que isso que eu encontrei é menor que raiz de 2 sobre 4. Menor que raiz de 2 sobre 4. Eu vou passar esse raiz de 2 sobre 4 que está negativo para o outro lado. Beleza? Aí vai ficar... Ah, gente, como tem 4 em todos os termos, eu vou cortar, tá? Já fica mais fácil. Agora eu vou passar o raiz de 2. Então vai ficar raiz de 6 é menor que... Gente, esse raiz de 2 vai vir para cá positivo. Aí vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2. Ou seja, eu vou ter duas raízes de 2. Certo? Só que, gente, duas raízes de 2 nada mais é, ó, que raiz de 8. Porque se você fatorar o 8... dá por 2 dá 4, dá por 2 dá 2, dá por 2 dá 1. Você junta 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 perde o expoente e sai da raiz. O outro fica preso. Beleza? Então, 2 raiz de 2 nada mais é do que raiz de 8. Aí a pergunta é, raiz quadrada de 6 é menor que a raiz quadrada de 8? Sim, isso é verdade. Então, esse item é verdadeiro. Com isso, nós conseguimos o 16, o 4 e o 2, que dá uma resposta 22. 16 mais 4, 20. 20 mais 2, 22. Só falta conferirmos no gabarito. Vamos lá. Questão 18, resposta 22, mais o item correto.
Beleza, pessoal? Pessoal, eu estou gravando fora de ordem aqui porque alguns alunos estão me pedindo, ah, professor, resolve tal ou resolve aquela. Aí conforme eu estou dando tempo eu vou resolvendo, tá? Mas no final eu vou resolver toda essa prova de 2018, depois eu vou para outra prova de vestibular. Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!